Já imaginou ficar 10 anos preso injustamente? Ou já parou para pensar que, por causa do Evangelho, você poderia ser apedrejado e arrastado pelas ruas até quase perder a vida? Pois bem, hoje vamos conhecer a história de Saulo, ou Paulo, como preferir chamar. Saulo, ou Paulo, como preferir chamar, um homem comum que entregou toda a sua vida a Jesus. Antes, ele perseguia os cristãos com todas as suas forças, mas, depois, se tornou perseguido pela mesma causa que tentava destruir. Você sabia, por exemplo, que a carta aos Romanos não foi escrita de próprio punho por Paulo? Quem a escreveu foi um homem chamado Tércio, enquanto Paulo ditava. Isso está registrado em Romanos 16, 22. Detalhes assim mostram como Paulo viveu intensamente para o Evangelho, sem nunca se calar. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, porque isso nos ajuda a espalhar essa mensagem e manter viva a história da fé. Paulo nasceu judeu, da tribo de Benjamim, e foi criado em Tarso, uma cidade importante da época. Desde pequeno, foi ensinado na tradição farisaica. Na juventude, foi enviado a Jerusalém, onde estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei. Ninguém poderia imaginar que aquele jovem dedicado às Escrituras seria um dia usado por Deus para revolucionar a história do cristianismo. Convicto em sua religião, Saulo se tornou perseguidor dos seguidores de Jesus. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e respirava ameaças contra os discípulos. Mas tudo mudaria no caminho para Damasco. Uma luz mais forte que o sol brilhou ao meio-dia, derrubando-o por terra. Uma voz do céu lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta ecoou: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele encontro transformou completamente sua vida. Cego por 3 dias, recuperou a visão quando Ananias orou por ele, foi batizado e passou a anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Quem o ouvia ficava espantado. O antigo perseguidor agora pregava com ousadia o Evangelho, mas essa mudança custou caro. Paulo passou a enfrentar o que antes fazia outros enfrentarem. Em Listra, foi apedrejado e arrastado para fora da cidade como se estivesse morto. Foi perseguido em Antioquia, preso em Filipos, acusado em Jerusalém e levado diante de reis e governadores. Porém, em cada situação, aproveitava para pregar Cristo. Durante suas 4 viagens missionárias, percorreu cidades importantes como Corinto, Éfeso, Tessalônica, Filipos e Atenas. Em Corinto, ficou 18 meses fundando a igreja. Em Éfeso, 3 anos, pregando e enfrentando a idolatria de Diana. Em Atenas, falou no Areópago aos filósofos da época. Em cada lugar, deixou discípulos e comunidades de fé. Suas cartas, escritas para essas igrejas e para líderes como Timóteo e Tito, são até hoje fontes de doutrina e inspiração. Cartas como Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Romanos moldaram a fé cristã, mostrando que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Mais uma vez, se você está acompanhando essa história, não esquece. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários qual o ensinamento de Paulo mais fala ao seu coração. Isso ajuda a levarmos essa mensagem ainda mais longe. Mesmo preso, Paulo nunca se calou. Em Filipos, cantou hinos à meia-noite e Deus abriu as portas da prisão.
em Cesareia. Ficou 2 anos aguardando o julgamento, mas sempre pregando. Em Roma, mesmo acorrentado, recebia irmãos, ensinava e escrevia cartas. Ele não via a prisão como derrota, mas como oportunidade de testemunho. Depois de cerca de 10 anos entre prisões, julgamentos e perseguições, Paulo foi levado para fora da cidade de Roma. Já idoso, com a fé inabalável, entregou sua vida como mártir. O apóstolo, que percorreu 4 grandes viagens missionárias, que escreveu 13 cartas que fazem parte da Bíblia, morreu decapitado em Roma, fiel até o fim ao Evangelho que tanto amava. E assim, a vida de Paulo nos ensina que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado por Cristo. O perseguidor se tornou apóstolo, o inimigo se tornou servo, e o homem que antes destruía, agora edificava. Sua vida é prova de que em Jesus todo o passado pode ser transformado em testemunho poderoso. Por isso, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa linda história.